Olá, galera! Tudo bem com vocês? Mais uma vez, um prazer ter você aqui no nosso canal. Para hoje a gente falar do sistema urinário. Você sabia que os nossos rins filtram aproximadamente 180 litros de sangue todo dia? E que o produto dessa filtração gera em torno de 1,5 litro de urina que nós devemos eliminar em média todo santo dia? Tio Igor, por que o sangue tem que ser filtrado? Qual é a da urina? Como que funciona? Quer saber mais? Quer aprender mais? Então, vem comigo. Olá, pessoal. Antes de começar aqui o nosso conteúdo, eu queria que você desse uma olhada primeiro no título, que está aparecendo aí no topo do nosso vídeo. Tá assim, ó, Sistema Urinário / Excretor. Tio Igor, por que no título aqui embaixo está sistema urinário e lá em cima você botou / excretor? Alguns materiais trazem como sistema excretor, tá? Mas é importante que a gente deixe muito bem claro para você aqui no início do vídeo o que é uma excreta. Excreta é qualquer resíduo do metabolismo celular que o seu corpo precisa eliminar, ou porque ele é tóxico, ou porque ele é prejudicial, tá legal? Isso é uma excreta. Nós temos diferentes excretas no corpo. A urina é a principal. Então a gente trabalha o sistema urinário, porque a urina é a principal excreta, mas ela não é a única. O gás carbônico, por exemplo, eliminado pela respiração, ele também é uma excreta, ele é um resíduo do processo de respiração celular. Porém, a gente não vai falar do processo de produção e eliminação do gás carbônico aqui. A gente vai falar somente do processo de produção e eliminação da urina. Portanto, nós vamos trabalhar o sistema urinário e não o sistema excretor como um todo. Ficou claro isso para você? Agora que você já pegou isso, vamos lá falar melhor para você do sistema urinário, tá? Primeiro vamos começar com as funções desse sistema. Acabei de falar no início do vídeo que a função do sistema urinário filtrar o sangue, tirando dele aí impurezas, toxinas, resíduos, substâncias em excesso que vão ser eliminadas do corpo na forma de urina. Então, através da filtragem do sangue, esse sistema também produz e elimina a urina, que é a nossa principal excreta corporal, tá? Agora, os rins, principalmente os rins, que são os principais órgãos aqui do sistema urinário, eles também vão atuar diretamente na regulação da pressão arterial ou pressão sanguínea, tá? E no pH do sangue também. A gente vai ver mais para frente na aula aqui como que isso acontece. Mas o rim tem um papel fundamental tanto na regulação da pressão quanto na regulação do pH sanguíneo, tá? Ele também é importante, ou esse sistema também atua, no que a gente chama de equilíbrio osmótico, que é um equilíbrio muito importante para o bom funcionamento do corpo em geral. Tio Igor, o que é esse equilíbrio osmótico? É a regulação entre o teor de água e sais minerais presentes no seu corpo. Lembra que um desequilíbrio osmótico pode fazer as suas células murcharem ou ganharem água excessivamente até estourar. Tá? Então, para que você tenha um bom equilíbrio osmótico, para que os processos celulares funcionem legais dentro das suas células aí em geral, você precisa da atuação do rim fazendo esse controle, ok? Agora que você já aprendeu funções, vamos dar uma olhada nos componentes do sistema urinário. Lembra que um sistema ele é um conjunto de órgãos e estruturas. É isso que a gente vai mostrar para você aqui agora. Quais são os órgãos e estruturas que compõem o nosso sistema urinário? Ele é composto por um par de rins. Os rins têm esse formatinho aí de feijão. Eles ficam localizados atrás do abdômen, na região posterior do abdômen, nas costas, tá? Seria aí o oposto ao abdômen nas costas. Eles têm um tamanhozinho de um punho fechado, pesam entre 120 e 180 gramas. Um fato que muita gente não conhece é que o rim, muito parecido com o fígado, ele tem uma certa capacidade regenerativa. Se uma parte dele for lesionada, danificada, o que sobrou do seu rim pode se adaptar para dar conta da função geral, tá, que o rim tinha antes. Então, é um órgãozinho bem importante para o corpo humano, porque ele promove a filtragem do sangue, a produção da urina, a regulação da pressão arterial. O rim produz hormônios muito importantes que vão aparecer aqui na sua tela agora, que são a eritropoetina, que estimula a produção de hemácias, e a
renina, ligada direto ao controle da pressão arterial. Tá? Então, os rins eles têm um papel essencial no corpo humano. Através da filtragem do sangue, da produção da urina, o rim permite que o nosso corpo elimine resíduos do metabolismo celular, elimine toxinas, medicamentos, drogas que nós usamos, que estão em excesso, sobressalentes ali no organismo, e principalmente das chamadas excretas nitrogenadas, joia? Quando a gente metaboliza proteína, quando a gente metaboliza aminoácidos no corpo, eles geram resíduos chamados de excretas nitrogenadas. Os três principais são amônia, ureia e o ácido úrico. Na nossa urina, há um grande teor de ureia. Tio Igor, eu quero entender um pouco mais de amônia, ureia e ácido úrico. Eu tenho uma aula que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você sobre sistema excretor ou excreção comparada de cordados. Vale a pena você dar uma olhada nessa aula para entender um pouco melhor aí sobre amônia, ureia e ácido úrico, tá? Na nossa urina é eliminada muita ureia, que é um resíduo nitrogenado, proveniente do metabolismo de proteínas e aminoácidos, ok? Agora, além dos rins, a gente vai ter dois canais chamados ureteres. Se vocês repararem aí na figura, deixa eu pegar aqui o nosso ponteirinho laser, tá? Olha só, os ureteres estão saindo daqui do rim e estão descendo até esse órgão aqui embaixo, que é a bexiga. O ureter é um canal que vai conduzir a urina, que é o resultado da filtração do sangue, do seu rim até a bexiga, beleza? Então ele é basicamente um canal de condução. Ele vai levar a urina do rim, onde ela é produzida, até a bexiga, onde a urina fica armazenada. A bexiga, ela não produz urina, ela simplesmente armazena essa urina, tá? Depois de um certo tempo, a bexiga cheia, nós temos aquela vontade de urinar ou de fazer pipi, e aí a urina, ela é eliminada do corpo por um outro canal chamado uretra. A uretra é um canal que sai aí da bexiga, levando a urina até o exterior do corpo. Lembrando um detalhe muito importante aqui, deixa eu pegar a nossa caneta de novo, nosso marca-texto, que na mulher, a uretra pertence somente ao sistema urinário, tá? Porém, no corpo do homem, a uretra pertence a dois sistemas. Ela pertence ao sistema urinário e também ao sistema reprodutor, porque pela uretra do homem também são eliminados os espermatozoides. Beleza, povo? Entendido isso aí? Então, olha só, agora que a gente já viu, né, as funções dos principais órgãos e estruturas do sistema urinário, a gente vai dar uma focada no rim. Porque o rim é a grande estrela do sistema urinário, ele é a principal órgão do sistema urinário. Então a gente vai fazer um corte nesse rim, uma ampliada nesse rim e vamos dar uma olhada nesse rim por dentro, tá? Primeiro, eu queria destacar para você, aparecendo aqui em cima do rim, uma glândula chamada glândula adrenal ou suprarrenal. Igor, a gente vai falar dessas glândulas agora? Não. Nós vamos trabalhar glândula adrenal ou suprarrenal numa aula daqui para frente, que já deve estar aí ou daqui em breve estará para você no canal de sistema endócrino, beleza? Então a gente vai trabalhar a glândula adrenal lá na aulinha de sistema endócrino. Mas é importante que você saiba que sobre cada rim há uma glândula adrenal, beleza? Ou suprarrenal. Supra em cima. Então, suprarrenal em cima do rim, beleza? Mas não é hora de tratar dela. Vamos olhar aí esse rim com mais cuidado agora. Repara que o rim, ele recebe um vaso aqui de cor vermelhinho e um vaso de cor azul. Tio Will, o que é esse vaso vermelhinho? O que é esse vaso azul? O vaso vermelhinho é um ramo da artéria aorta, chamada de artéria renal. Nós temos a artéria renal direita, que leva sangue ao rim direito, e a artéria renal esquerda, que obviamente leva sangue ao rim esquerdo. A artéria, galera, ela leva o que a gente chama de sangue sujo. Tio, o que é sangue sujo? É a mesma coisa que sangue venoso? Não. Você vai aprender comigo que sangue venoso é outra coisa lá na aulinha de sistema circulatório, tá? O sangue sujo é aquele sangue que está cheio de resíduo, que está cheio de excreta nitrogenada, que está cheio de substância tóxica, que está cheio de substância em excesso. É o sangue a ser filtrado. Então, quem traz o sangue, entre aspas aí, bem entre aspas mesmo, sujo, é essa artéria renal, tá? Depois do sangue já filtrado aí no rim, o sangue que a gente chama de sangue limpo ou filtrado, ele vai sair do rim pela veia renal. Então a veia renal, ela
colhe, olha só, o que a gente chama de sangue limpo, tá? Então, o sangue a ser filtrado chega pela artéria renal, o sangue já filtrado sai pela veia renal em direção ao corpo. Ok? Tranquilo para todo mundo? Então, vamos dar uma olhada na estrutura interna do rim agora. O rim ele é dividido em duas partes, córtex e medula. Para você não ter dúvida nunca mais, toda vez que você ouvir falar em córtex de determinado órgão, córtex é a parte mais externa. Então, repara que o córtex, ó, a gente pegou essa região aqui mais externa do rim, tá? Que é chamado de córtex renal. Tio Will, o que a gente vai encontrar no córtex renal? As unidades filtradoras de sangue do rim. Quem faz o trabalho duro, quem filtra o sangue no rim, é uma estrutura chamada néfron, que é essa estrutura que está aparecendo aí do lado para você. Não é à toa que quando você tem uma pedra nos rins ou cálculo renal, quando você tem uma dor renal, quando você tem qualquer problema renal, o médico que você procura é um nefrologista, tá? Porque o néfron é a principal estrutura, unidade filtradora dos nossos rins. Grande parte do néfron se encontra no córtex renal, que é essa parte mais externa do rim, tá? Tio Will, você falou que grande parte do néfron está no córtex. E a outra parte do néfron fica no que a gente chama de medula renal. Medula que é essa parte rosada aqui mais escura, né? Tô de bonina e rosa mais escuro, que está bem aqui no meio do rim. Para algumas pessoas ela é chamada de pirâmide renal, porque se você olhar, ela lembra uma pirâmide. São espaços que lembram pirâmides, tá? Então a galera chama também de pirâmide renal ou medula renal. Então repara aqui, ó, essa parte aqui de cima do néfron, ela se encontra no córtex. Essa parte de baixo do néfron se encontra na medula renal. Tá legal? Então, o néfron ele fica grande parte dele no córtex e uma outra parte dele na medula renal. Esse canalzinho que você está vendo aqui, ele é chamado de ducto coletor, ó, onde eu estou rabiscando aqui para você. É por ele que a urina que é o resultado da filtragem do sangue pelo néfron, ela vai sair. Tio Igor, e ela cai aonde? Ela cai aqui nessa região central, ó. A urina ela vai cair bem aqui nessa região central, que a gente chama de pelve renal. Então ela vai da pirâmide para pelve. Em alguns livros essa pelve ganha o nome de bacinete, tá? Mas o nome mais comum é pelve renal. Da pelve renal, a urina desce pelo ureter até chegar na bexiga. Bacana? Tranquilo? Então tá aí para você a anatomia do nosso rim, as principais partes e estruturas encontradas no rim, tá aí para você. O mais importante do sistema urinário, além de você saber a função dos órgãos, é entender como o sangue é filtrado. Para entender como o sangue é filtrado, a gente vai ter que falar um pouco melhor dessa estrutura que está aparecendo aqui no cantinho, chamada néfron. Legal? Então agora o nosso foco é no néfron. Vamos dar uma olhada nesse néfron um pouco mais de perto, tá? Então agora eu dei uma ampliadinha no néfron aí para você. Ele está aparecendo no total. Eu vou te mostrar aqui no primeiro momento todas as estruturas desse néfron, tá? Então, muita atenção a partir de agora. Eu te aconselho aqui a ir pausando o vídeo sempre que preciso, anotando aquilo que é mais relevante, tá? Se for possível, assim que eu terminar aqui de explicar todas as estruturas, tire um print da tela, né? Dê um jeitinho de imprimir essa imagem aqui, depois ela toda completa, para colar aí no seu caderno, no seu resumo, tá? Porque isso aqui é muito importante. É o tópico mais, entre aspas, complicado aqui, mas é lógico. Tio Igor tá aqui para simplificar a sua vida, tá? Então vamos dar uma olhada no néfron. Primeiro, a gente vai destacar para você aqui, tá? A arteríola aferente. Tio Igor, explica melhor o que é essa arteríola aferente. Lembra da artéria renal, que chega até o rim trazendo sangue sujo? Essa arteríola é uma ramificação daquela artéria. A artéria é um vaso muito grosso para entrar no rim. Então, para ela conseguir entrar no rim, ela diminui de calibre, ela diminui de diâmetro, ela fica mais fina, formando arteríolas. Quantas? Uma para cada néfron. Então, aquela artéria renal vai se dividir em dezenas de milhares de arteríolas, porque o rim tem dezenas de milhares de néfrons, tá? Não é 1, 2 néfrons por rim, não. São dezenas de milhares. Então, é por essa arteríola aferente que o sangue sujo chega até o néfron. Repara que essa arteríola aferente entra no néfron e ela forma aqui no meio um montão
de capilares, um novelo de capilares que a gente chama de glomérulo, uma região muito importante aqui do estudo do nosso néfron, tá? Então, glomérulo nada mais é do que um enovelado de capilares, como se fossem vários vasozinhos sanguíneos ali no meio, enoveladinhos. Esse glomérulo, ele fica envolvido por uma parte do rim chamada de cápsula glomerular, que que antigamente era chamada de cápsula de Bowman, mas a gente está acabando com esses nomes próprios na biologia. Então, o nome hoje certinho é cápsula glomerular, tá? Que é essa região aqui, deixa eu pegar o ponteirinho laser, ó, que é essa região que vocês estão vendo aqui. Essa região aqui é a cápsula glomerular, que é a primeira parte do néfron em si, tá? Cápsula glomerular, porque ela envolve o glomérulo, que é esse novelinho de vaso que está aqui. Tio Will, todo sangue que chega aí entra nessa cápsula? Não. Parte do sangue que chega aqui não entra na cápsula. Ele volta por uma arteríola que a gente chama de arteríola eferente. Então, ó, sangue circula aqui no meio e aquela parte do sangue que não entrar no néfron vai sair aqui por cima, formando a arteríola eferente. Essa arteríola, ela diminui de diâmetro e repara que ela vai dando a volta no rim, no néfron todo, perdão. E quando ela sai daqui e vai dando a volta no néfron, a gente chama ela de capilar peritubular ou capilares peritubulares, tá? Então, resumindo para você, chega com uma arteríola eferente, forma uma rede de vasos aqui no meio chamado de glomérulo, sai daqui como arteríola eferente e depois vira capilar peritubular. Legal? Tranquilo até aí? Beleza para todo mundo? Então, olha só. Depois aqui da cápsula glomerular, a segunda parte do néfron que a gente vai ver é o chamado túbulo proximal. O túbulo proximal ele vai daqui até aproximadamente aqui. Também pode ser chamado de túbulo contorcido proximal, porque ele dá umas voltinhas, né? Ele não é um túbulo reto, ele é um túbulo mais ou menos enovelado. Então, túbulo proximal, túbulo contorcido proximal. Essa região aqui do meio, ó, que vai daqui até aqui, forma uma espécie de alça, que em livros mais antigos aparece com o nome de alça de Henle, mas que hoje a gente chama de alça néfrica. Então, o termo aqui, alça de Henle, hoje é substituído por alça néfrica. Depois da alça, daqui até mais ou menos aqui, nós vamos ter o chamado túbulo distal, tá? Túbulo proximal fica próximo ao glomérulo. Túbulo distal fica distante do glomérulo, tá legal? E por último, a última parte do néfron é o chamado ducto coletor, tá? O ducto coletor, o que chegar aqui no ducto coletor, o que sair aqui no ducto coletor, já é considerada urina. E essa urina vai ser jogada lá na medula renal, da medula vai para a pelve renal, da pelve sai pelo ureter até a bexiga, e da bexiga sai do corpo até a uretra, tá legal? Agora, lembra daquele capilar peritubular, ó, que está aqui em cima? Repara que ele vai dando a volta no néfron, vai dando a volta no néfron, vai dando a volta no néfron, e depois, olha só, ele recolhe o sangue já limpo, à medida que ele vai dando volta aí, ele vai recolhendo, né? O sangue já limpo, e ele vai depois se unir a outros capilares, formando a veia renal, que é aquela veia por onde o sangue limpo vai sair aí do néfron. Tranquilo? Deixa eu ver aqui se eu consigo, ó, pausar para você neste momento, para você tirar aquele print bonito agora da tela. Depois guardar essa imagem aí para você poder colar no caderno, estudar depois com mais calma, tá? Agora a gente vai falar das etapas da filtração que ocorrem aí no néfron. Você já viu aqui embaixo que tem uma legendinha para você e que essa legendinha tem algumas etapas, tá? Então nós vamos ver cada uma dessas etapas acontecendo e em qual parte do néfron que elas ocorrem. Preparados? Então vamos lá. Vamos dar agora um destaquezinho para a primeira etapa, a etapa letra F, que a gente chama de filtração. Tio Will, essa etapa de filtração acontece aonde? Essa regiãozinha em destaque aí é a chamada cápsula glomerular, tá? Quando você junta a cápsula glomerular ao glomérulo, que é essa rede de capilares aqui no meio, ó, glomérulo aqui, cápsula glomerular aqui em volta, os dois juntos são chamados de cápsula renal.
Tá legal? Então a gente pode falar que essa filtração ocorre na cápsula renal, que é a estrutura que envolve a cápsula glomerular mais o glomérulo. Tio Igor, o que rola aí? O glomérulo ele é formado por capilares muito pequenos. O sangue chega aí com uma pressão considerável. Então, devido à pressão do sangue, parte do plasma sanguíneo. Tio Igor, o que é o plasma? O plasma é a parte líquida do sangue contendo moléculas pequenas, como água, sal, ureia, vitamina, glicose, aminoácidos, tá? Moléculas de tamanho pequeno. Parte desse plasma, junto com essas moléculas, vão passar para a cápsula. Essa etapa é o que a gente chama de filtração renal. Então, na filtração renal, devido à pressão, parte do plasma sanguíneo vai deixar os vasos do glomérulo e vai passar para a cápsula glomerular, tá? Tio Igor, é normal que células sanguíneas passem para a cápsula? Não. É normal que moléculas grandes passem para a cápsula? Não. Caso a sua urina esteja avermelhada, com presença de hemácias, ou com presença de proteínas, ou com presença de moléculas de um tamanho grande, é sinal de que há algum problema na sua filtração renal, tá? O certo é que apenas o plasma, junto com moléculas pequenas, atinjam o néfron, ok? Moléculas grandes, células não podem passar por aí. Esse conjunto de água, sais, moléculas pequenininhas que chegam até aí recebe o nome de filtrado glomerular, e é isso o que o néfron vai filtrar ao longo do processo, ok? Então, vamos entender melhor este processo olhando a segunda etapa, que acontece aqui no túbulo proximal. Vocês estão vendo que no túbulo proximal tem R e S ocorrendo. Tio Igor, o que é R e S? R é uma etapa chamada reabsorção, S é uma etapa chamada secreção. Qual das duas ocorre com mais intensidade no túbulo proximal? Com mais intensidade, ocorre a etapa de reabsorção. O que rola nessa etapa? Sais, aminoácidos, glicose, vitaminas que o seu corpo ainda precisa são enviadas por transporte ativo aqui do túbulo para esse capilar peritubular. Então, ó, parte, não tudo, parte dos sais, parte dos aminoácidos, parte da glicose, algumas vitaminas são reabsorvidas do túbulo proximal para esses capilares que passam aqui em volta. E isso é feito por transporte ativo, ou seja, gastando energia, tá? Esse mecanismo eu acho inteligentíssimo aqui do corpo. Quando você começa a jogar sal e outros sólidos para esse capilarzinho que está aqui em cima, esse capilarzinho ele fica hipertônico. Ele se torna hipertônico. Ele fica com uma alta concentração de solutos. E ele acaba ganhando água por osmose. Então, aqui no túbulo proximal, olha que inteligência é isso do corpo. Seu corpo gasta com 1 para reabsorver 2. Tio Igor, como assim? Ele gasta energia reabsorvendo sal, aminoácido, glicose, vitamina, para deixar o sangue do capilar hipertônico, para que a água possa voltar sem gasto de energia por osmose. Na osmose, a água tende a passar do meio hipotônico para um meio hipertônico, né? Que seria aí o capilar. Então, a água vai sair desse túbulo proximal e vai para o capilar por osmose, tá? Então, você gasta energia reabsorvendo sal para que a água volte sem gasto nenhum de energia por osmose. Sensacional, né? Essa é a etapa de reabsorção, ok? Na alça, que é a próxima etapa, a gente ainda vai ter bastante reabsorção, tá? Aqui, galera, na alça néfrica, a gente vai ter a maior reabsorção de água do processo. No túbulo proximal, nós temos alta reabsorção de sais, glicose, vitamina. Então, quando esse capilar passa aqui pela alça, ele já está muito hipertônico. Então, ele ganha muita água por osmose aqui na região da alça, tá? Grande parte da água é reabsorvida aí. Logo depois da alça, a gente tem o túbulo distal. Que etapas da filtração renal acontecem aí no túbulo distal? A gente tem a reabsorção acontecendo aqui, só que ela acontece em pequena taxa, tá? Reabsorção para valer de sais é no túbulo proximal, reabsorção de água
é na alça. Aqui no túbulo distal, a reabsorção é muito pequena, tá? Muito simbólica. O que ocorre aqui para valer é uma etapa chamada secreção, que é a terceira etapa que a gente não falou ainda. Você pode reparar pela setinha que ela também acontece no túbulo proximal, mas grande parte da secreção acontece aqui. Tio Igor, o que é a secreção? Secreção ocorre quando algumas substâncias passam do capilar para o néfron, ou seja, a secreção é o contrário da reabsorção. Enquanto na reabsorção substâncias são enviadas do néfron para o capilar, na secreção elas vêm do capilar para o néfron. Tio Igor, que tipo de substâncias passam durante a secreção? Principalmente íons, tá? O íon H+, vai passar para cá. Então, vai vir do capilar para o néfron. Tio Igor, por quê? Para regular o pH sanguíneo. Lembra que o rim tem uma atuação na regulagem do pH sanguíneo. Íons H+ acidificam o sangue. Então, para evitar que o sangue fique muito ácido, íon H+ passa do capilar para o néfron, tá? Nós também temos íons potássio. Esse íon potássio volta aqui para equilíbrio osmótico, perdão, desculpa aí, engasguei sem querer, tá? Para regulação do equilíbrio osmótico. Lembra que, se você ainda não assistiu essa aulinha comigo, futica aí no canal até achá-la, tá? Sódio, sempre maior concentração fora da célula. Potássio, sempre maior concentração dentro da célula. Então, quando tem muito potássio na corrente sanguínea, esse potássio tem que ser eliminado, tá? Porque eu não posso ficar com muito potássio fora das células. O potássio tem que estar em grande quantidade dentro. Então, para regular esse nível de potássio, para manter o balanço osmótico, o potássio volta aqui para o néfron. E por último, medicamentos, drogas e outros resíduos que não passaram lá na etapa de filtração na cápsula, passam aqui, tá? Por quê? Porque logo depois aqui do túbulo distal, a gente vai ter o ducto coletor, que é a última parte. O ducto coletor ele tem uma pequena taxa de reabsorção, uma pequena taxa de secreção, só para garantir mesmo, tá? O ducto coletor é a última parte do néfron. Então aqui é bem pequenininho para garantir que, olha, precisou voltar tudo que voltou ou precisou eliminar tudo que eliminou mesmo. Então é uma garantia. Então você tem uma pequena taxa de reabsorção, uma pequena taxa de secreção e o que terminar, o que sair aqui do ducto coletor, a gente já chama de urina. Aí já é uma etapa chamada excreção, tá? Que é a última etapa que você está vendo que ela está rolando aqui, ao final do ducto coletor. Então, o que sair daqui é tudo que seu corpo não precisou, é tudo que estava em excesso, é tudo que é toxina, é tudo que é resíduo, tá? Que vai formar urina, que vai passar lá para a medula renal, que vai depois para a pelve renal, que vai para o ureter até ser eliminado pela bexiga, ok? Importante é ressaltar para você também que aqui no ducto coletor e no túbulo distal, que alguns hormônios que regulam a função renal atuam, como o ADH, também chamado de hormônio antidiurético, tá? E a aldosterona, que atuam na regulação da função renal, vão atuar. Então, é bem aqui no túbulo distal e no ducto coletor. Tio Igor, vai falar sobre ADH, vai falar sobre a aldosterona, lá na aula de sistema endócrino, a gente vai falar. Se ela já estiver no canal, procure aí para assistir. Se não tiver um pouquinho de paciência, já já ela está aí. Ok? Beleza? Povo, então vamos dar uma revisada na nossa aula. Vamos ver aquilo que é mais importante para você levar para as provas. Então, olha só. Primeiro, lembra que os rins fazem a filtragem do sangue. A filtragem do sangue gera a urina, que é conduzida do rim até a bexiga por um canalzinho chamado ureter. Lá na bexiga, a urina fica armazenada até ser eliminada do corpo por um canal chamado uretra, que no homem pertence a 2 sistemas, urinário e reprodutor, na mulher somente ao urinário, tá? Além disso, dentro dos rins nós encontramos as unidades filtradoras chamadas néfrons. No néfron que o sangue é realmente filtrado. O néfron ele tem 4, 5 partes importantes: a cápsula glomerular, o túbulo proximal, a alça néfrica, o túbulo distal e o ducto coletor, tá? Em cada uma dessas partes ocorre uma etapa da filtração, que é dividida, na verdade, em 3 momentos: filtração, reabsorção, secreção. Tá legal? A filtração acontece na cápsula glomerular, onde parte do plasma e moléculas pequenas deixam o vaso sanguíneo e chegam até o néfron. Esse produto
água, molécula pequena, é chamado de filtrado glomerular. Depois dessa etapa, acontece a etapa chamada de reabsorção, que rola principalmente no túbulo proximal, na alça néfrica e discretamente no túbulo distal. Na reabsorção, sais e outras moléculas pequenas são reabsorvidas por transporte ativo, deixando os vasos hipertônicos, fazendo com que a água seja reabsorvida por osmose, ok? E para fechar, a gente tem a etapa de secreção, que acontece para valer no túbulo distal e discretamente no ducto coletor, em que íons e outros elementos passam dos capilares para o néfron para regulação de pH, para manutenção de equilíbrio osmótico, tá? Formando ao final, lá no ducto coletor, o que a gente chama de urina, que nada mais é do que resíduos, excretas, substâncias em excesso que você precisa eliminar do seu organismo. Legal? Tranquilo? Com isso, espero que você tenha entendido, curtido aí a nossa aula. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, dá aquela força. É assim que o nosso canal cresce, se torna cada vez maior e eu consigo ajudar cada vez mais estudantes pelo Brasil afora. Um beijo grande, até a próxima aula.